Meus irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos as boas-vindas a todos quantos nos acompanham através do canal da Igreja Presbiteriana de Aerolândia, do YouTube, e certamente que mesmo distantes por conta do efeito ou dos efeitos da pandemia, mas juntos em um só Espírito, nós nos somamos para adorarmos o nosso Deus na noite deste dia, na beleza da santidade do nosso Deus. E através do ato deste culto, do serviço de culto ao Senhor, nós queremos convidar a você, convidar a toda a sua família, que você possa se acomodar aí no ambiente do seu lar e que junto você possa celebrar ao Senhor, adorar ao Senhor através de todos os atos litúrgicos deste culto. Informamos também desde o início que está sendo projetado aí na tela do seu dispositivo uma figurinha, denominada de QR Code, tá? Quando você aproximar certamente a câmera do seu celular nessa imagem, você terá à sua disposição o boletim da igreja. O boletim, ou no boletim da igreja, contém certamente um artigo, para a sua edificação, e contém também a ordem litúrgica do culto dessa noite, dentre outras informações necessárias ao seu conhecimento da dinamicidade da igreja, como os aniversariantes da igreja, a relação daqueles que necessitam de oração por conta de alguma enfermidade. Enfim, temos também no boletim da igreja os endereços eletrônicos das redes sociais da igreja local, dentre outras informações. Queremos então convidar a que nesse momento inicial você possa acompanhar a leitura que será feita no livro dos Salmos, Salmo 98. O texto será projetado também para que você possa acompanhar, mas se você desejar também com a sua Bíblia ou de posse da sua Bíblia, você pode acompanhar juntamente comigo. Salmo 98. Após a leitura, nós teremos um momento de oração também. A justiça do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzinas, exultai perante o Senhor que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua equidade. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, concentre-se nesse momento. Iremos falar com o Senhor, pedindo de Deus o direcionamento para esse momento de culto, de adoração ao nosso Deus. Pai querido, Deus santo, Deus de amor, Deus de infinita bondade, nós louvamos e bendizemos ao Teu nome, ó Deus, e somos gratos porque somos do Senhor, somos Teus filhos, pertencemos a Ti, ó Deus. Pai, nós agradecemos por esse privilégio, por esse momento que temos de poder nos reunir em Teu nome, abrir a Tua santa lei, poder falar contigo, poder cultuar ao Senhor, expressar toda a nossa adoração àquele que de fato merece de nós toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Rogamos que o Senhor possa, na mediação do Espírito Santo do Senhor, conduzir todos os atos deste culto, e que aqueles que certamente somam a nós na noite desse dia, possam ser instruídos, fortalecidos e edificados por tudo aquilo que já está acontecendo e ainda há de acontecer. Que tudo, ó Deus, se redunde para a honra, glória, louvor, exaltação e engrandecimento do Teu santo nome. Esta é a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho amado e nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo, hoje e sempre.
Amém. Amados irmãos, entoemos o hino 68, necessidade. Entoemos este hino ao Senhor, nosso Deus, nesse momento. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulguras de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. E sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Queridos irmãos, nesse instante nós iremos ter um momento de confissão e contrição. Para isso eu quero convidá-lo a mais uma leitura bíblica, novamente no livro dos Salmos, Salmo 113. Nós iremos proceder nessa leitura, que irá exatamente nos condicionar e direcionar para este momento de confissão e contrição dos nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores, não merecemos, mas carecemos do perdão e da misericórdia do Senhor. E nesse instante nós vamos proceder a esta leitura, e em seguida nós teremos uma palavra de oração. E nesta oração nós também iremos mencionar e interceder por aqueles que se encontram enfermos. Nós iremos também colocar nesta oração gratidão ao Senhor pelos aniversariantes da semana, que foram agraciados pelo Senhor com mais um ano de vida. E também nesta oração nós vamos interceder pela vida de alguns irmãos nossos, no caso o casal Tiago Honorato, Rebeca e o pequenino Benjamin. Os nossos irmãos estiveram e estão conosco aqui durante alguns dias, né? Mas irão regressar para o Rio de Janeiro na segunda-feira próxima, amanhã, se Deus assim permitir. E nós estaremos orando por eles, para que Deus os conduza em segurança e os mantenha certamente em segurança ali naquela cidade e nas suas atividades e responsabilidades seculares. Assim diz o Salmo 113: o Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus?
cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre, mãe de filhos. Aleluia. Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus nesse instante. Inicialmente, suplicando do Senhor, confessando as nossas faltas diante do Senhor, intercedendo, rogando ao Senhor que nos perdoe, que haja com graça, favor imerecível, que haja com misericórdia sobre as nossas vidas, que purifique nosso ser, que limpe o nosso coração, que molde as nossas disposições e nos ajude a viver em santidade de vida. Vamos orar nesse instante, por esse motivo e por outros também que certamente vamos elencar nesta oração. Pai querido, Deus de amor, mais uma vez nos achegamos a Ti, ó Deus, reconhecendo a Tua grandeza, reconhecendo também a nossa pequenez, reconhecendo a nossa fragilidade, reconhecendo que somos muitas vezes falhos para contigo, Senhor Deus. Por vezes nós negligenciamos a Tua vontade, por vezes fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, desapontamos ao Senhor, ó Deus, seja por pensamento, palavras, ações e até mesmo omissões. Rogamos que o Senhor possa ter misericórdia de nós, ter compaixão de nós. Perdoa-nos, ó Deus, endireita os nossos passos, endireita o nosso proceder, a fim de que, olhando para a Tua palavra, possamos realmente, Senhor Deus, ter nela o espelho que mostra o nosso estado e que mostra exatamente ou revela para nós a Tua vontade e o modo como devemos viver para a glória e louvor do Teu santo nome, ó Deus. Pai querido, confiado nas promessas da Tua palavra, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus benigno, o Senhor é um Deus cheio de compaixão e graça. Pai Santo, Deus de amor, oramos também, ó Deus, por aqueles que se encontram enfermos, carecem, necessitam de uma intervenção do Senhor. O Senhor possa, dentro da Tua vontade, da Tua soberania, restabelecer a saúde destes que se encontram certamente, ó Deus, debilitados. Que o Senhor possa ter misericórdia destas vidas, Senhor Deus. Que o Senhor possa reerguê-los, levantar novamente, dar-lhes a recuperação plena, ó Deus, de sua saúde. Pai Santo, Deus de amor, queremos nesse instante, de um modo muito especial, entregar aos Teus cuidados os nossos queridos irmãos, esse casal tão precioso, ó Deus, a cada um de nós, nosso irmão Tiago Honorato, Rebeca Honorato e o pequenino Benjamin. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor concedeu o privilégio deles retornarem para passar um pouco mais de tempo aqui conosco. Certamente foram e têm sido momentos preciosos, mas sabemos que o Senhor reservou a que os Teus servos possam realmente, Senhor Deus, conviver esse espaço de tempo, geograficamente distante de nós, mas seguros no Senhor. Que o Senhor os conduza em paz, em segurança, que ali chegando, Senhor Deus, eles estejam repousando debaixo da proteção do Senhor, debaixo do Teu cuidado, debaixo da providência do Senhor. Ó Pai, oramos de um modo muito agradecido também, Senhor Deus, pelos aniversariantes da semana, que certamente gozarão de mais um ano de vida, dádiva vinda da parte do Senhor, das Tuas boas e generosas mãos. Somos gratos, ó Deus, porque temos aqui certamente a relação destas pessoas, destes nossos irmãos, e percebemos que são homens e mulheres que têm vivido debaixo do Teu senhorio, vivido debaixo do Teu agrado, Senhor Deus, vivido debaixo da dependência do Senhor, e que eles possam celebrar estas datas, ou esta data, com um sentimento de gratidão e de reconhecimento de que tudo que eles têm vem das Tuas mãos, Senhor Deus. Oramos agradecidos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor certamente nos tem dado, feito por cada um de nós e ainda há de fazer. Rogamos que o Senhor nos assista nesse momento tão difícil de isolamento social,
Nesse momento em que certamente temos experimentado os efeitos dessa pandemia, Senhor, mas que o Senhor possa tranquilizar nossa mente, o nosso coração, que tem certamente se potencializado de ansiedades, de apreensões, mas que o Senhor possa nos dar da Tua paz e entendermos que a Tua graça nos basta e que somos sustentados a cada dia pelo Senhor e pelas providências advindas da Tua boa mão. Pai, somos gratos a Ti por tudo isto e por muito mais que o Senhor certamente tem proporcionado a cada um dos Teus filhos, à Tua igreja, Teu povo. Por isso oramos agradecidos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, Teu Filho amado, hoje e sempre. Amém. Meus amados irmãos, ainda com este sentimento de intercessão e contrição e também gratidão ao Senhor, eu quero convidá-los a que possamos entoar o hino de número 120, intitulado Dependência. Hino 120, Dependência, certamente será projetado também para que você acompanhe e louve aí na sua casa, juntamente conosco aqui, aqueles que aqui estão de forma presencial na casa de Deus. Louvado seja Deus, realmente nós carecemos do Senhor, somos completamente dependentes do Senhor, carecemos dEle, é Ele quem de fato perdoa as nossas iniquidades e quem sara todas as nossas enfermidades. E graças a Deus, porque compreendendo que carecemos do Senhor, Ele nunca tem falhado, nunca tem nos abandonado. Queridos irmãos, eu quero convidá-los para mais uma leitura bíblica. Leitura esta que será feita no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, os versos de 1 até o verso de número 11. Isaías, capítulo 40, versos de 1 até o verso de número 11. Peço que você acompanhe com toda a atenção a leitura que será feita. Se desejar,
você pode ler juntamente comigo aí na sua casa. Certamente que o texto será projetado mais uma vez, né? E você, à medida em que estarei lendo aqui, você também pode ler juntamente comigo no ambiente do seu lar. O Senhor vem, assim diz os versos de 1 a 11 de Isaías 40. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama. E alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Louvado seja Deus, irmãos, pela leitura preciosa de sua palavra, e que ela realmente possa ser aplicada em nossa mente, nosso coração e todo o nosso ser. Nesse instante nós continuaremos tributando louvores ao nosso Deus, agora através dos cânticos espirituais. Quero então, nesse instante, passar a direção aos componentes do grupo de louvor, para que possa conduzir a amada igreja e a todos nós, nesse momento em que entoaremos louvores ao nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia, continuemos louvando ao Senhor nosso Deus, a esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Continuemos exaltando a esse Deus. Nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Aleluia.
te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Aleluia. Ele é bom. Assim como a corça anseia por águas, nós ansiamos pela face do Senhor nosso Deus, pela presença dEle em nossas vidas. Eu te busco. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero
Ele é fiel e permanece fiel em nossas vidas. Deus sempre abre uma porta para livrar e preserva o mundo inteiro. Se um escolhido nele está, Deus não te deixa nem por um minuto fracassar e te dá o livramento no momento certo que precisar. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar a saída, dando escape com sua forte mão, reservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel pra livrar o servo seu. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Cerca as águas, faz caminho só pra você seguir. Destrói seus inimigos e põe anjos pra mostrar a saída, dando escape com sua forte mão, reservando sempre a sua vida. Porque pra livrar o justo, Deus destrói uma cidade e faz cair ao chão. Deus é sempre fiel pra livrar o servo seu. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Cerca as águas, faz caminho só pra você seguir. Sempre fiel, jamais deixa você fracassar. Sempre fiel, não te deixa para trás olhar. Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar. Deus é sempre fiel, te dá força pra vencer, te faz passar pelo fogo e ainda sobreviver. E nos espinhos te levanta, não te deixa ferir. Cerca as águas, faz caminho só pra você seguir. Só pra você seguir. Aleluia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, que nos dão ânimo, que nos dão força para louvá-lo e exaltá-lo a cada dia.
ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia. Aleluia, aleluia. Sejas louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios te bendirei todos os dias. Escolherei cantar ajuda-me a ver o amor que me desperta pela manhã. Ajuda-me a ver bondade e misericórdia que me seguem todo dia. Aleluia, aleluia. Sejas louvado, meu Deus e Rei, com os meus lábios
tua fidelidade, ó Pai, pela tua bondade. Passamos a direção à palavra. Meus amados irmãos, nesse instante nós seremos edificados e instruídos pela palavra do Senhor. Palavra esta que na noite deste dia será ministrada pelo reverendo João Rodrigues da Silva, pastor titular desta igreja. Certamente, o pastor João, de sua casa, tá? Ele gravou esse vídeo e certamente a equipe irá transmitir para a amada igreja, tá bom? Peço certamente a sua atenção para este momento em que ouviremos a leitura da palavra do Senhor e a ministração da sua palavra que será certamente veiculada nesse momento. Acompanhe com a devida atenção, com o devido interesse e certamente sejamos edificados e instruídos pela palavra do Senhor, nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Nós estamos aqui gravando a mensagem para o nosso coração, vinda da parte de Deus naturalmente. Nosso texto hoje é em Romanos 3, 23, apenas este versículo, e na verdade seremos auxiliados por outros versículos na mensagem de hoje. Esse texto nos diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E nós queremos dar um tema à nossa reflexão, como sempre fazemos, e o tema é este: carecemos dele. Dele aqui é Jesus Cristo. Eu introduzo dizendo que é muito comum ouvirmos falar de carência, de pessoas carentes, carência de afeto, carência de atenção, carência de carinho, carência de amor, carência de pão e outras coisas. Isso é muito comum na nossa sociedade e no mundo em geral. E de tanto ouvirmos falar dessas coisas, a conclusão a que chegamos é a de que todos nós somos carentes. Todos nós carecemos de alguém ou de alguma coisa. E a maior carência do ser humano é da pessoa de Cristo, da pessoa de Jesus de Nazaré. E a pergunta é: por que carecemos da pessoa de Cristo? A própria palavra responde, a palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós carecemos de Cristo porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. No Evangelho de João, no capítulo 15, Cristo está tratando da figueira, do agricultor e dos ramos. Olhemos o que é que Cristo está pregando à multidão e aos seus discípulos. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado ou falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto. E aí vem o nosso primeiro ponto da mensagem. Porque sem mim nada podeis fazer. Por isso que nós carecemos de Cristo. Em primeiro lugar, é o próprio Cristo quem diz: sem mim
nada podeis fazer. Isso significa, irmãos, que embora o homem tenha inteligência para muitas coisas, seja de certa forma criativo, mas o que Cristo quer dizer nesta palavra é que aquilo que é belo, que é maravilhoso, aquilo que é construtivo, que é inspirador e edificante, só na pessoa de Cristo. Isso é tão verdade que quando nós, os crentes, por exemplo, saímos para o médico e não sabemos qual é a fé daquele médico, na maioria eles não são cristãos, alguns são até ateus, não é à toa que nós oramos a Deus, pedindo a intervenção de Deus, principalmente se vamos para alguma cirurgia. Eu me lembro do Salmo 139, num dos versículos, o salmista diz: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Ou seja, Deus vai à nossa frente, nos guiando, Deus vai nas nossas costas, atrás de nós, nos protegendo, e Deus está acima de nós também, protegendo a nossa vida. Nesse sentido é que Jesus está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Ele, tanto na vida física como na vida espiritual, sem Ele, nós somos muito impotentes. É por isso que existe uma doutrina, a nossa igreja prega essa doutrina bíblica da dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. O Salmo 127 nos diz, verso 1 e 2, ele nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Jesus não está dizendo, ou o salmista não está dizendo, que nós devemos ter uma vida ociosa, devemos ser preguiçosos. Mas ele está dizendo exatamente o que Jesus diz aqui: sem mim nada podeis fazer. Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, no versículo 13 do capítulo 4, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Em Lucas 5, 1 a 11, é um texto que fala da pesca maravilhosa. Maravilhosa depois que Jesus foi ter com os discípulos. O texto diz que eles passaram a noite toda pescando. O texto até diz trabalhando. E não apanharam nada, nada. Jesus não estava com eles. De manhãzinha Jesus chegou e tomou conhecimento da situação. E disse: lançai a rede à direita do barco. Pedro disse: Senhor, nós passamos a noite toda trabalhando e nada conseguimos, nada apanhamos, nenhum peixe. Mas sob a tua palavra, ou seja, no poder da tua palavra, nós vamos lançar as redes. E assim o fizeram. E vieram tantos peixes que eles quase não puderam trazer até a praia. Foi preciso acenarem para o barco vizinho para que viessem ajudá-los, e as redes quase que não aguentavam. Carecemos de Jesus, precisamos de Jesus, porque sem Ele nada podemos fazer. É assim mesmo, irmão. O homem se esforça, o homem investe recursos, o homem fica trabalhando toda hora, todo dia, sem tempo, até para Deus muitas vezes,
Mas a grande verdade é que sem Jesus nada podemos operar. O contrário é verdadeiro. Com Jesus tudo dá certo. Por isso nosso tema, carecemos dele, porque sem ele nada podemos fazer. É o nosso primeiro ponto da nossa reflexão. Em segundo lugar, nós carecemos dele porque só ele tem. Guarde bem isso. Só ele tem. O que é que só Jesus tem e ninguém mais? A Bíblia diz que ele tem todo o poder no céu e na terra. Antes dele subir para o céu, chamada ascensão de Jesus, havia chegado o momento, ele dá uma comissão aos seus discípulos para que saiam a pregar o Evangelho e a fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está lá em Mateus, no final do capítulo 28, de 18 a 20. No versículo 18 de Mateus, Jesus diz: toda a autoridade ou todo o poder foi-me dado no céu e na terra. Jesus tem todo o poder, não apenas no céu, não apenas na terra, mas no céu e na terra. E pensando na terra, que é o nosso planeta, o lugar onde nós moramos, ele tem poder sobre nós, sobre as autoridades constituídas, sobre as instituições de um modo geral e sobre tudo o que acontece. Isso é muito importante sabermos no contexto em que nós estamos vivendo, esperançosos de que tudo isso venha a desaparecer. Não é preciso lhe dizer que nós devemos confiar em Jesus, orarmos a Ele, pedirmos com fé e sabemos de uma coisa: Ele pode, de um momento para o outro, acabar com esta pandemia que tanto tem nos apavorado. Paulo, em Efésios 3, capítulo 20, ele nos diz que Jesus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo tem a resposta certa para as nossas indagações, para os nossos projetos, para as nossas dúvidas e inquietações do nosso coração. É muito pertinente as palavras do proverbialista Salomão, em 16, verso 1 de Provérbios. Ele diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Ou seja, quem tem a resposta certa para os nossos planos é o Senhor. É necessário que nós confiemos no Senhor. Tolo é aquele que intenta fazer projetos, se tem a fé cristã, e não coloca esses projetos, esses planos, à disposição do Senhor, pedindo a aprovação, o discernimento, para saber se o Senhor quer ou não que nós levemos em frente os nossos projetos. Eu imagino quantos projetos, quantos planos foram feitos no final do ano de 2019 para 2020. Alguns talvez disseram assim: bom, neste ano eu não fiz isto, mas agora em 2020 eu vou fazer. Talvez nem tenha dito se Deus quiser, como o Tiago nos recomenda a dizer. Talvez você tenha planejado viagem,
Talvez você tenha planejado comprar seu carro, talvez você tenha planejado reformar a casa e por aí vai. Trocar de colégio para os meninos e muitas outras coisas. Mas fomos barrados nos nossos planos. Aqueles que talvez quisessem viajar estão dentro de casa. Aqueles que talvez quisessem outras coisas que pudessem se movimentar, estão parados. Sabem por quê, irmãos? Porque o coração do homem planeja, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Jesus é que sabe o que devemos fazer. Ele é que tem a resposta certa para nós. É por isso que, mais uma vez, lembrando o Tiago, ele diz: se formos fazer isto ou aquilo, ou deslocamento para essa ou aquela cidade, devemos sempre dizer, se Deus quiser. Eu me lembro que faz algum tempo, um dos ministros, coisa de 30 anos por aí, eu estava vendo televisão com a irmã Tine, e ele disse, amanhã cedo eu estarei assinando o projeto. O pessoal do Fantástico cobrou e ele disse, estarei assinando. Sabe, irmão, o que aconteceu? De madrugada ele infartou e morreu. E a irmã Tine, naquela crítica santa dela, ela disse, ele devia ter dito, se Deus quiser, antes de sabermos que ele tinha morrido. Quando ele falou a palavra, devia ter dito, se Deus quiser. De manhã, uma das primeiras notícias foi que o homem tinha morrido. Jesus Cristo é que tem a resposta certa. Mas ele não tem só a resposta certa. Jesus Cristo tem para nós palavras de vida eterna. Isso significa uma maravilhosa salvação, uma gloriosa salvação e uma eterna salvação. Por isso que o nosso texto básico diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pedro, após Jesus pregar uma mensagem que pareceu dura aos ouvintes, e como se Jesus, ao ser reclamado, pudesse fazer uma nova leitura daquela mensagem, mas não é possível. Ele é a palavra de Deus, ele é o Logos de Deus, ele é a verdade, daqui a pouco nós vamos ver. Aí Pedro chegou e disse, Senhor, o pessoal está indo embora. O teu discurso foi muito forte. Sabe o que Jesus disse? Vocês querem também me abandonar? Mas Pedro deu uma resposta movido, certamente, inspirado, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Está em João 6,68. Senhor, para quem iremos nós? Veja que Pedro não está dizendo para onde iremos, porque o que ele respondeu só encontra em Jesus. Só Jesus tem. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido que tu és o enviado de Deus ao mundo. Carecemos dele. E já vimos que nós carecemos dele porque sem ele nada podemos fazer. Já vimos que carecemos dele porque só ele tem resposta, poder, palavras de vida eterna. E por último, carecemos dele porque só ele é. Só Jesus é. O que é que Cristo é? E só ele. A rigor, só ele é o Filho de Deus. Nós fomos tomados por adoção e glória a Deus por isso. Mas o verdadeiro Filho de Deus
é Jesus Cristo, o Verbo que se encarnou e veio morrer por nós. João diz, João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ainda em João 3,16 nós lemos, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Unigênito significa único. Em Lucas capítulo 2,7, após Maria ter tido o Senhor Jesus, aliás, antes dela ter, o anjo disse que ela daria luz ao seu filho primogênito, o primeiro filho. Daí porque, ainda que algumas crenças não aceitem, nós cremos, está registrado em Marcos, que Jesus teve outros irmãos e teve também irmãs. Portanto, em primeiro lugar, só Ele é o único Filho de Deus. E se é Filho de Deus, Ele é Deus eterno, com todos os atributos de Deus o Pai. Onisciência, onipotência, onipresença, bondade, fidelidade, verdade, amor e por aí vai. O que Cristo é e somente Ele? Ele é Criador de todas as coisas. Ainda no Evangelho de João, no versículo 3 do capítulo 1, diz que Ele criou todas as coisas. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Você compreenderá bem isso quando você lê Gênesis, logo no início. E lá nós vemos a figura da Trindade, principalmente quando da feitura do homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Paulo ele encerra suas cartas geralmente com a bênção. E a bênção apostólica que nós sempre damos, ela está em 2 Coríntios 13, o último capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. É a nossa bênção. Ele diz, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, a Trindade. Cristo é, e somente Ele é, a segunda pessoa da Trindade. Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Lá no profeta Isaías 43:11, eu li isso nesses dias. Lá, interpretando o pensamento de Deus, o que Deus mandou dizer. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. As igrejas protestantes, principalmente as reformadas, elas pregam esta verdade. Salvação só em Jesus. Pedro diz essa verdade lá em Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro. Porque em cima no céu e embaixo da terra nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus é o Salvador. Só Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo. João 8:12. E ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Louvado seja Deus por isso. Porque pela sua graça e pela sua misericórdia e por seu amor, nós, juntamente com milhões neste mundo, ou bilhões, somos seguidores de Cristo Jesus. Estamos dizendo que carecemos dele, porque só ele é. Ele é tudo. Luiz de Carvalho canta um hino que diz, ele é tudo para mim. Ele é o tesouro
bendito que eu tenho na vida, Ele é tudo para mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Guarde bem isso. Jesus é o caminho que nos conduz ao céu, que nos conduz a Deus, o Pai. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas o texto também diz que Ele é a verdade. Ele é a verdade que deve dirigir os nossos passos, que deve ser a base do caráter do cristão. Nada mais elegante do que sermos verdadeiros e falarmos a verdade. O contrário disso é mentira. E eu me lembro do presbítero Nonato. Ele gostava de uma pegadinha e dizia para a gente: pastor, você sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. Em João 8,44. Lá está dito que o diabo é o pai da mentira. Mas o texto ainda diz que ele é a vida. Que vida? Ele é a vida que nós devemos viver. Jesus é o exemplo maior para uma vida cristã. Um pregador renomado e um teólogo também, professor de seminário, ele nos diz que nós devemos ter o caráter de Cristo. Isso é muito sério, né? E a Bíblia diz: andai como ele andou. Então, olha a vida que nós devemos viver. Jesus Cristo é tudo. Lá na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 11, olhe o que nos diz o texto: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Louvado seja Deus por isso. Irmãos, hoje nós hoje estamos vendo ainda sobre esse tema: carecemos dele, de Cristo. Carecemos dele porque sem ele nada podemos fazer. Carecemos dele porque só ele tem palavras de vida eterna, resposta aos nossos anseios. E em terceiro lugar, carecemos dele porque só ele é. Ele é tudo na vida. Nós queremos concluir conclamando a você e a mim também. Aqui nesta noite louvemos a Deus por seu Filho Jesus Cristo, que Ele enviou a este mundo, que Ele o ressuscitou dentre os mortos e que Ele pode suprir cada uma das nossas necessidades. Não há necessidade, primeiro, que Ele não conheça. E não há necessidade tão forte, tão grande, tão terrível, que Ele não possa suprir. Diante dele, nós temos que nos agarrarmos a Ele. Uma linguagem bem popular, mas muito nossa. Todos os dias, a cada momento da nossa vida. Principalmente nesses dias de crise que nós estamos vivendo. Que Ele nos abençoe e nos guarde, e vamos orar. Pai, eu te louvo por este dia que tu nos deste. Te louvo, ó Deus bendito, por teu Filho Jesus Cristo. Te louvo porque a cristandade em geral tem se prostrado aos seus pés quando se planeja algo para fazer, quer na vida física, material, quer na vida espiritual. Te louvo, ó Deus bendito, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra.
Te louvo ainda porque Ele é tudo na nossa vida. Que assim, ó Deus, nós possamos estar na presença de Jesus, recebendo suas bênçãos maravilhosas, louvando o seu santo nome, em quaisquer circunstâncias da nossa vida. Perdoa as nossas faltas, concede-nos, ó Pai, uma noite abençoada e uma semana também cheia de bênçãos, com saúde, paz, alegria a todo o teu povo. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como resposta àquilo que acabamos de ouvir da parte do Senhor, por meio da ministração da sua palavra, nós iremos entoar o hino de número 145, Refúgio Verdadeiro. Antes de entoarmos este hino, gostaria de transmitir alguns avisos aos amados irmãos, à amada igreja. Por favor, toda a sua atenção, um aviso muito importante. E esse aviso é exatamente concernente à nossa volta gradual às atividades de culto de forma presencial. O Conselho da Igreja se reuniu e certamente tem se reunido, tá, em algumas oportunidades, para tratar exatamente deste retorno às atividades de forma presencial. De antemão, o Conselho decidiu que no segundo domingo do mês de julho, ou seja, do próximo mês, nós estaremos retornando às atividades aqui de forma presencial, pelo menos o culto dominical, o culto noturno, tá? Dominical. Sendo que nós retornaremos com um número fracionado, um número bem reduzido, né? Vamos aí estipular um número de 40 pessoas no máximo. Nós estaremos, dia 12 de julho, já encarando essa segunda fase de flexibilização, né? Em nossa cidade, tá? Para tanto, nós sabemos que já existem alguns estabelecimentos, né, na nossa cidade que estão, outros certamente retornarão, vão funcionar dentro da sua normalidade, mas nós seremos um pouco mais cautelosos, um pouquinho até mais prudentes. Entendemos que isso é necessário, até que gradualmente nós possamos retornar com toda a membresia, né, com todos os nossos irmãos e com toda a normalidade daquilo que já nos é familiar. Mas, por ora, nós retornaremos dia 12 de julho, se Deus assim permitir, com um número máximo de 40 pessoas. Como isso vai se dar, pastor? Certamente nós vamos distribuir aqui o espaçamento, né, nos bancos que a igreja dispõe, tá? Certamente também que você que está apto a participar deste primeiro momento, tá? Que não está dentro da categoria de risco, tá? Você pode entrar em contato com o diácono João Filho, que também é secretário da igreja, para estar efetuando a sua inscrição, para que você possa participar deste momento de retorno ao culto presencial. Certamente que nós estaremos também tomando todas as medidas de segurança, tá, necessárias para este momento de retorno ao culto de forma presencial. Desde já, nós pedimos aos irmãos que estejam orando, tá? Orem também pelo reverendo João Rodrigues. Nesse primeiro momento, o reverendo João Rodrigues ele não vai poder retornar de forma presencial. O reverendo João Rodrigues, assim como alguns outros irmãos, estão exatamente nessa categoria de risco e por conta de uma questão de prudência, sensatez e segurança, tá? O retorno do reverendo João Rodrigues, como de outros irmãos, se dará certamente em outros momentos, tá? Ou em um outro momento. Aguardemos pacientemente, tá? Eu sei que a ansiedade realmente tem inundado, né, e potencializado na nossa mente, no nosso coração. Há certamente um forte desejo do retorno, mas nesse instante, nesse momento, nós precisamos exercer exatamente a virtude da paciência, a virtude da submissão a Deus, compreender os propósitos soberanos de Deus e descansar em sua providência. O livro de Eclesiastes mostra, né? Tudo tem o seu tempo determinado. E certamente chegará o tempo
em que Deus permitirá com que toda a igreja possa estar novamente reunida, juntos, louvando ao Senhor. Por ora, você que realmente não pode ou não está apto, né, a estar nesse momento inicial de retorno, você possa na sua casa estar acompanhando. O culto não deixará de ser transmitido aqui por este veículo, desta plataforma do YouTube, tá? Continuará a ser transmitido. O pastor João Rodrigues também continuará veiculando mensagens por vídeo, tá? Até que realmente todos voltemos para a casa do Senhor, toda a igreja junta, reunida. Tá? Isso certamente acontecerá logo, logo, em breve, pela graça de Deus, debaixo da permissão do Senhor. Ok, irmãos? Então, dia 12 de julho, segundo domingo de julho, tá? Retornaremos às atividades de forma presencial, mas com a quantidade reduzida, um número de 40 pessoas. Isso inclui, né, também os componentes do grupo de louvor, né, o dirigente, presbítero e certamente o pregador, né, nessas ocasiões. Tá? Este número de 40 pessoas inclui também este agrupamento. Tá bom, irmãos? A equipe também, né, de áudio, né, e som, enfim. Tá? Nós vamos certamente fazer isso de forma bem organizada, com a graça de Deus. Queridos irmãos, próxima terça, se Deus assim permitir, nós estaremos reunidos novamente, agora pelo aplicativo Zoom, né, no nosso culto de oração. Tá? Culto de oração, sempre iniciando às 19h30, um pouquinho antes será veiculado lá no grupo da igreja, né, o link para que você possa ter acesso e participar juntamente conosco deste momento tão necessário e tão precioso que é o culto de oração. O culto de doutrina, nós temos também analisado a possibilidade de um retorno, talvez pelas vias do aplicativo Zoom também, ou talvez, quem sabe, de forma presencial também com um grupo reduzido. Tá? Informamos aos irmãos com relação aos dízimos e ofertas. Tá? Se você realmente deseja transferir, tá? Vai ser projetado aqui os dados, né, bancários, aqui desse lado, né, Alziel? Os dados bancários da igreja, tá? Para que você possa fazer a transferência do seu dízimo e se manter certamente fiel ao Senhor, no que toca exatamente à mordomia, da devolução daquilo que pertence ao Senhor. E se você também deseja ofertar para a causa do reino do Senhor, também pode fazê-lo através desse mesmo dispositivo também de transferência bancária, ou se você se vê impossibilitado de veicular dessa forma, você pode procurar, né, o secretário da igreja ou o tesoureiro da igreja, para que assim você possa cultuar ao Senhor também através deste ato. Ok? Acredito que não há mais nenhum aviso. Presbítero Júnior, algum aviso? Não mais, né? Vamos então, com alegria, fervor, nosso coração, entoar o hino de número 145, Refúgio Verdadeiro. Entoemos este hino ao Senhor, o nosso Deus. Pode sustentar no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso
posso ter receio do malfeitor que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nesta proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Meus amados irmãos, nós estamos chegando ao momento final deste culto ao Senhor, mas queremos solicitar aos irmãos aqui no ambiente dos seus lares, em suas casas, em suas orações particulares e coletiva também com seus familiares, os irmãos estejam intercedendo ao Senhor por alguns dos nossos queridos irmãos que encontram-se enlutados. Esta semana nós recebemos uma triste notícia, de algumas perdas significativas, de alguns dos nossos irmãos familiares, Por exemplo, tivemos a perda da nossa irmã Ana Kessia, a filha da nossa irmã Valdenice. Estes irmãos congregaram aqui conosco durante muito tempo, hoje residem naturalmente em uma outra região do nosso país e no decorrer dessa semana, infelizmente, sofreram esse duro golpe, essa dura perda, pois a Ana Kessia partiu para a glória, Poderíamos até dizer assim, de forma tão prematura. E certamente os nossos irmãos estão carecendo das nossas orações. Ela foi vitimada pelo Covid, pelo coronavírus, não resistiu, mas entendemos que tudo está debaixo da soberania do Senhor. Orem também, irmãos, pelo nosso querido irmão diácono João Filho. Essa semana o nosso irmão também acabou perdendo a sua mãe. Ela teve um AVC, algumas outras complicações e acabou vindo a óbito. Certamente está, nesse instante, na glória, repousando na glória celestial com Cristo Jesus. Enfim, irmãos, são situações duras, são golpes muito duros, difíceis de lidar, mas cremos que os irmãos estão debaixo do consolo do Senhor. E nós nos alegramos com os que se alegram, mas também choramos com os que choram. E oramos por esses irmãos para que Deus possa trazer o consolo devido, que somente pode vir da parte do Senhor. Então, pedimos a que os irmãos, encarecidamente, estejam em suas casas, em seus lares, em suas orações, colocando a vida destes nossos queridos irmãos. Seremos nesse instante, então, agora despedidos pela oração final e pela bênção apostólica que será impetrada pelo pregador da noite, reverendo João Rodrigues da Silva. Que Deus, irmãos, lhes proporcione uma semana abençoada, debaixo da graça, debaixo da proteção, debaixo do cuidado do Senhor, nosso Deus e Pai. Deus amado, louvamos mais uma vez o Teu nome por tudo que Tu tens feito por nós. E agora, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir pelas pessoas que estão enfermas, ó Deus, sejam quais forem as suas enfermidades, mas principalmente deste vírus que está aí apavorando
muita gente. Que, ó Deus, elas em nome de Jesus sejam curadas, se assim é a tua vontade. Aos que perderam outros, algum parente, como é o caso da nossa irmã Valdenice, que nesta semana perdeu a sua filha Ana Kessia, dá a tua serva e aos seus filhos o conforto e o consolo necessário para que em tudo possam glorificar o teu nome. Também há outros que estão sofrendo perda de algum parente que nós não sabemos nem conhecemos, que tu faça o mesmo, possa consolá-los, abençoá-los e eles possam entender o que vier da tua parte. Eu te peço e já te agradeço tudo em nome de Jesus. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, o poder, a comunhão, a alegria, a consolação e a libertação do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.